Opa, Gustavo Ribeiro por aqui, autor e fundador da Começa a Empreender, o espaço para você que é MEI e quer mais crescimento com menos estresse com a burocracia. E nesse vídeo eu vou falar para você sobre o desenquadramento MEI. O que é o desenquadramento e quais são as 5 situações em que você, com a sua empresa MEI, pode ser desenquadrado, ou seja, deixar de ser uma microempresa individual para se tornar uma outra empresa com outro enquadramento, com outro regime tributário, tá certo? Esse é um tema muito importante e eu peço que você já deixe aqui embaixo o seu like, já se inscreve no canal se você ainda não é um inscrito nosso, se você ainda não acompanha os nossos conteúdos, aperta também no sininho aí para receber a notificação de todos os nossos novos conteúdos. Nós temos colocado vídeo toda semana com temas extremamente relevantes e importantes para você que é microempreendedor individual, tá certo? Bom, com relação ao desenquadramento, é extremamente importante conhecer e saber quais são as situações para que você possa tomar as medidas cabíveis a tempo e para que você não tenha nenhum tipo de prejuízo, não tenha que pagar nenhum valor a mais com relação a impostos, multas, taxas, o que for, tá certo? Então eu quero falar para você agora de uma maneira bem rápida e bem simples quais são essas 5 situações para que você não cometa esses erros, para que você saiba o momento exato de solicitar o desenquadramento. Tá perfeito? Bom, a primeira situação que eu quero falar para você está relacionado ao faturamento ou ao excesso de faturamento. Como você bem sabe, atualmente a Receita Federal permite para enquadramento como microempreendedor individual um faturamento anual de R$ 81.000. Isso dá uma média de R$ 6.750 por mês. Já desde o ano passado, desde 2018, esse valor permanece, o valor de R$ 81.000. Para 2020, não sabemos ainda se vai ter ou se está em discussão um reajuste, um aumento desse teto, desse valor máximo de R$ 81.000 para enquadramento no MEI. Agora, é importante cuidar que existe a chamada proporcionalidade de faturamento, né? Então, isso é muito importante para você que é um novo microempreendedor individual. Vamos supor, por exemplo, que você se registrou em julho de um determinado ano. Então, na verdade, você precisa considerar que o seu faturamento não vai ser R$ 81.000 nesse primeiro ano. Na verdade, vai ser a metade disso, porque existe o que nós chamamos de proporcionalidade e você precisa cuidar muito disso. Então, como são 6 meses, de julho a dezembro são 6 meses, então, na verdade, o faturamento máximo permitido para esse mês, nesse primeiro ano em que se registrou em julho, na verdade é de R$ 40.500. Então também tem que tomar muito cuidado nisso, muitos MEIs acabam cometendo essa falha e excedendo o máximo de faturamento permitido e automaticamente se desenquadrando como microempreendedor individual e se tornando uma outra empresa, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Então o fato é o seguinte, passou de R$ 81.000, automaticamente você está desenquadrado como MEI. E você mesmo pode fazer a solicitação de desenquadramento, eu vou mostrar para você no final desse vídeo onde fazer, onde solicitar esse desenquadramento, tá certo? Bom, uma outra coisa muito importante você saber é que se você ultrapassar, se você exceder os R$ 81.000 de faturamento no ano, mas esse excedente não ultrapassar de 20%, então, por exemplo, R$ 81.000 é o teto, é o máximo. Você pode, dentro da legislação, faturar até 97.200, ou seja, 20% a mais dos R$ 81.000. Nesse caso, você vai pagar um DAS, um documento de arrecadação de impostos, somente com a diferença. Nesse caso, R$ 16.200. Agora, se for maior que 20%, e aí aqui que tem que estar muito ligado, tem que estar muito antenado, é que se passar desses 16.200, ou seja, se passar o faturamento no ano de 97.200, os R$ 81.000 mais os 20%, vai ser pago uma tributação já como uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte durante todo o ano, de janeiro a dezembro. E a gente pode estar falando aí de um valor realmente muito alto e que vai trazer aí uma série de transtornos para você. Então é muito importante acompanhar e saber o faturamento da sua empresa mês a mês. Para isso existe uma obrigação do MEI, que é o preenchimento mensal do relatório com as receitas mensais brutas do microempreendedor individual. Então é importante estar mês a mês e acompanhando o seu faturamento para não ter nenhum tipo de prejuízo depois. Então a situação número 1 para o desenquadramento do MEI é o excesso de faturamento. Aí a gente falou algumas questões importantes para que você
possa acompanhar e não ter nenhum tipo de prejuízo aí, nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de transtorno. A situação número 2 está relacionado com as atividades. Então, existem atualmente mais de 450 atividades, ocupações profissionais em que você pode atuar como microempreendedor individual. Então, qualquer tipo de atividade que você desenvolva que não esteja relacionado nessa relação, nessa lista de atividades e ocupações permitidas, você vai ser desenquadrado. Uma coisa muito importante que eu coloquei aqui entre parênteses que você precisa cuidar é que todos os anos a Receita Federal ela inclui e exclui diversas atividades. Então, atividades que o ano passado eram consideradas atividades permitidas como MEI, esse ano já deixaram de ser. Então, você precisa também estar acompanhando e atualizado e saber quais as atividades deixaram de ser MEI para que você possa fazer a atualização no seu cadastro, no seu registro. Caso contrário, a própria Receita Federal vai realizar esse desenquadramento. E é importante frisar, muitos MEIs acham que a Receita Federal cancela o seu registro de CNPJ quando a atividade não é mais permitida. E, na verdade, não. Ela desenquadra. A Receita Federal desenquadra você e automaticamente você passa a ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte que, como falamos, tem uma tributação completamente diferente, tá certo? Então, precisa acompanhar e estar atualizado sobre essas atividades que são incluídas ou então excluídas da relação de atividades permitidas. Bom, seguindo mais adiante, eu posso assegurar para você que das 5 situações em que ocorre o desenquadramento como microempreendedor individual, essas duas primeiras, a situação número 1, excesso de faturamento, e a situação número 2, atividade não permitida, são a maioria dos casos de desenquadramento. Mas é importante você saber também que existem outras possibilidades de desenquadramento e a terceira que eu quero mostrar para você está relacionado com a contratação de empregado. Não sei se você sabe ou não, mas o microempreendedor individual pode contratar, pode ter um colaborador, um funcionário com registro em carteira de trabalho, somente um. Então, se você precisa de mais de um colaborador, então você vai ter que buscar um outro regime empresarial, uma outra modalidade empresarial para você. Como o MEI, somente um. Então, se você precisa de mais do que um colaborador, você vai ter que fazer então o desenquadramento. A situação número 4, que eu quero falar para você, está relacionado com a questão da sociedade. Então, você sabe que para poder ser MEI, você não pode ser administrador, não pode estar relacionado em nenhuma outra empresa. Não. Então, se você está buscando uma sociedade, se você quer ter um sócio, ou atuar numa outra sociedade, ou ter mais empresas, outros CNPJs, você vai precisar então migrar, você vai precisar então solicitar o desenquadramento para microempresa ou empresa de pequeno porte. E a quinta situação está relacionada com a necessidade de ter filiais. Então o MEI ele não pode ter filiais, até porque cada filial, no seu respectivo endereço, requer um registro novo de CNPJ. Apesar do nome empresarial ser o mesmo, mas quando você tem filiais, quando o empreendedor ele tem filiais, ele possui CNPJs distintos para cada filial em sua determinada localidade. E como o microempreendedor, então, só pode ter somente uma empresa, só pode ter um CNPJ ligado ao seu CPF, se você precisa, então, de uma filial, se você precisa de um outro local para desenvolver suas operações ou para armazenar materiais, enfim, o que quer que seja, você vai precisar solicitar o desenquadramento. Bom, o desenquadramento ele é feito lá no Portal do Empreendedor. Quero mostrar para você aqui rapidamente. Eu deixei aberto aqui o site do Portal do Empreendedor para mostrar para você. Você vai vir aqui então na aba Já Sou Serviços e aqui ó, no canto esquerdo, nas opções, os serviços disponíveis, tem Quero Crescer, desenquadramento. Então, na verdade, na maioria dos casos, desenquadrar como MEI é um bom sinal, é um sinal de que a sua venda está crescendo, a sua empresa está crescendo, então é um bom sinal. Então vai vir aqui em realizar desenquadramento, e você vem aqui então, comunicação de desenquadramento do CIMEI, você vai clicar aqui em código de acesso, e preencher os dados aqui, os seus dados, os dados da sua empresa MEI, como o número de CNPJ, o CPF do responsável e também o código de acesso. Temos um vídeo aqui no canal, se você não tem o seu código de acesso, esqueceu ou perdeu, temos um vídeo aqui no canal que mostramos o passo a passo para a geração desse código de acesso, vou deixar aí em cima para você assistir. Depois de informar esses dados, os caracteres anti-robô,
o próprio site aqui do Simples Nacional vai perguntar para você qual é o motivo do desenquadramento, se é por excesso de faturamento, se você precisa contratar um colaborador, enfim, por qual ou quais desses 5 motivos você está solicitando então esse desenquadramento. Tá? Também é importante destacar que uma vez que você solicita o desenquadramento, esse desenquadramento ele passa a valer a partir de janeiro do ano seguinte. E se essa solicitação de desenquadramento for feita dentro do mês de janeiro, ele passa a valer já dentro do ano corrente. Tá certo? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Falei para você sobre quais são as 5 situações em que pode ocorrer e vai ocorrer o desenquadramento de MEI. Então, você deixa de ser uma microempresa individual para se tornar uma outra empresa maior, com outro regime, com uma outra modalidade tributária. Você também vai precisar de uma assessoria contábil, né, uma vez que a sua empresa MEI for desenquadrada. Então, não se esquece de se inscrever no canal. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível para você. Tá beleza? Bom, por hoje era isso. Fique com Deus, um grande abraço e tchau, tchau.